Por favor, abra sua Bíblia. Segundo Reis, segundo livro de Reis, dos Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Versículo 1, para ser mais preciso, até o 14, tá, gente? Todos acharam? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Digam todos graças a Deus. Feche os seus olhos, coloque as mãos na altura do seu coração. Repita comigo: Senhor meu Deus, eu te entrego, Pai, a minha vida. Fala comigo, trata com o meu coração, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Por favor, pode sentar no seu lugar?
A palavra de hoje, gente, o texto eu acho que já entregou tudo, né? Mas a palavra é mergulhando para viver milagres. Mergulhando para viver milagres. Sabe, gente, especialistas em mergulho, eles afirmam que as coisas mais belas e extraordinárias se encontram no fundo do oceano. E faz sentido isso, né, gente? Quando a gente começa a pesquisar, a observar, faz sentido. Porém, mergulhar, essa palavra tem origem no latim. E traz como seu significado, ela vem do verbo mergulare, que significa submergir ou afundar. A raiz está relacionada à ideia de imersão. E é sobre isso que eu quero que você abra o seu coração e os seus ouvidos atentos para receber de Deus nessa manhã, no nome de Jesus. Ah, pastor, mergulhar no sentido de... Vamos lá? Mergulhar no sentido de entrar profundamente em algo. Mergulhar no sentido indicando envolvimento intenso, compromisso, ou seja, comprometimento ou dedicação. É você se lançar. E aí, gente, aqui eu lembro, né? Vocês conhecem a história, por exemplo, da pesca maravilhosa. Pedro e mais alguns estavam pescando, tentando pescar, e eles passaram uma noite inteira e não pegaram nada. E aí Jesus ele dá uma ordem e diz: vá para onde as águas são mais profundas. E a resposta de Pedro é: nós ficamos a noite toda, não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está liberando essa palavra, eu vou lançar as redes. Ou seja, aqui a gente já aprende algo poderoso, né? A gente não pode viver ou discorrer uma vida na superfície. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Portanto, eu quero chamar a sua atenção. Dentro dessa história que é muito conhecida, que nós acabamos de ler, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a leitura já nos ensinou. Porém, eu quero resumir para ficar claro no nosso entendimento. Por exemplo, quem foi Naamã? Nós lemos que ele foi de fato o comandante do exército da Síria. Ele era uma pessoa muito honrada, respeitada pelo rei e por todos à sua volta. Era um grande guerreiro, porém, ele foi acometido de uma doença que naquela época era uma doença incurável. A lepra provavelmente era a pior doença daquele tempo. Pare para pensar. A pessoa, ela tinha honra, mas por dentro estava doente, estava mal. Eu imagino o seu emocional, né, gente? E aí, a lepra atacava a pele, os nervos, exigia completamente um isolamento social. Ou seja, ele não tinha vida social, ele não poderia ter. E ainda mais, era vista como uma praga ou maldição. Olha que algo terrível, né? Uma doença que na época era incurável. A pessoa não poderia estar no meio de outras pessoas. E além disso,
era algo como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Portanto, para ele ser curado, ele teve que passar por um processo. Na leitura nós aprendemos isso. Ele teve que passar por um processo. E aí, gente, eu extraí algumas lições muito práticas para que a gente possa aprender juntos no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. A primeira lição, gente, a gente observa algo muito interessante. Primeiro, a importância de ser um agente transformador de vidas. A importância de ser um agente transformador de vidas. Nós observamos, gente, a atitude da serva da esposa de Naamã. Isso aqui fez toda a diferença naquele ambiente. Quem concorda comigo? Fez toda a diferença. Por quê, gente? Nós lemos no versículo de número 3, para ser mais breve, na parte B do versículo, que ela disse: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. O que aconteceu ali, gente? A menina, observe que na leitura, a Bíblia não disse o nome dela. Mas a atitude dela fez a diferença na vida de Naamã. E aí, gente, aquela menina, o que a gente aprende? Ela mergulhou na fé. Ela mergulhou na influência. E ela mergulhou no discipulado. Por quê? Ela estava cativa, era serva da esposa de Naamã. Porém, ela usou a fé, ela usou a influência e ela usou o discipulado. Trazendo isso para as nossas vidas. Por exemplo, no ambiente que você vai, ou seja, no seu trabalho, na sua escola, no ambiente que você costuma ir, você tem sido influência? Você tem usado a sua fé? Por exemplo, a sua fé tem sido uma fé contagiante? Porque existem pessoas que se dizem cristãos, e quando as pessoas olham, é como se fosse o cristão ou o crente repelente, né? Ninguém está perto. A pessoa já olha e já diz, já comenta com o outro que está do lado: lá vem aquele camarada, aquele é o chatonildo, só vive falando o tempo todo. Ou seja, a pessoa não tem sabedoria para poder falar, até mesmo para poder falar do amor de Deus. É uma pessoa que fica só apontando, é uma pessoa que fica só criticando. Como é que vai influenciar alguém? Como é que vai, de fato, ter uma fé contagiante? Então, nas nossas decisões, nos ambientes que nós andamos, que a gente aprenda isso com essa história de Naamã. Essa menina, ela fez total diferença. Total diferença. Então, a gente entende aqui o papel importantíssimo que uma única pessoa pode trazer na vida de outra. Trazer o quê? Esperança e transformação. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Sim ou não? Quem concorda comigo? Foi isso que aconteceu. E aí, gente, que eu quero que você pare para pensar. Trazendo para a sua vida, nos ambientes que vocês andam, você precisa ser um agente transformador de vidas. Sendo mais claro, tá? Ninguém pode passar por você e continuar do mesmo jeito. Quem está entendendo? A sua fé contagiante, né? A sua influência e o seu discipulado vai gerar uma grande colheita, porque o resultado que vem para a sua vida é algo poderoso no nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte.
desse jeito. Precisamos ser resposta de Deus na vida de alguém. Isso faz a diferença. Você percebe que foi isso que aconteceu com aquela serva, com aquela menina, que a gente não sabe nem o nome, mas estamos falando dela aqui agora, pela influência de fé, pelo seu discipulado, e o grande resultado que gerou na vida de Naamã é sobre isso. A importância de você fazer a diferença também dentro do seu lar, na sua casa, na sua família. Você tem que sair daqui essa manhã e levar Jesus com você, para onde você for. Isso é algo muito lindo e poderoso, né? Você concorda comigo? Digam todos graças a Deus. Lembra para o seu irmão, meu irmão, você precisa ser resposta de Deus na vida de alguém. Lembra isso para o seu irmão. Isso faz toda a diferença. Portanto, gente, nos versículos seguintes que nós lemos, nós observamos que Naamã foi contar para o seu senhor, ou seja, para o rei da Síria. E aí o rei diz que vá, eu vou mandar uma carta para que possa te ajudar nesse processo. E aí ele saiu levando ouro, prata, roupas finas, porque na verdade eu acho que ele pensava que poderia comprar o milagre. Só que não é bem assim. Milagre não se compra, se obedece. E dentro dessa jornada, o que a gente aprende? Quando o rei de Israel recebe aquela informação, nós lemos, ele ficou o que, gente? Desesperado. Quem esse camarada pensa que eu sou? Pensa que eu sou Deus, é? Que tem o poder da vida e da morte? Eu acho que ele está querendo algo para me provocar. E qual foi a atitude dele, gente? Ele rasgou as suas vestes. O profeta Eliseu, quando soube disso, falou: ei, manda ele vir aqui, porque ele precisa saber que existe profeta em Israel. E aí, gente, o que a gente aprende também? A segunda lição, a gente aprende que o orgulho só atrapalha. Escute, o orgulho só atrapalha. O orgulho de Naamã estava atrapalhando, por exemplo, a sua cura. Na história a gente observa e aprende isso. Estava atrapalhando a sua cura. E que a gente possa parar para pensar, sabe, será que nas áreas da nossa vida, diante dos nossos relacionamentos, será que a gente está sendo orgulhoso demais? E de repente isso pode estar atrapalhando? É algo que a gente precisa parar para pensar, gente. Olha o que diz o versículo de número 10. Nós observamos que Eliseu, ele enviou um mensageiro, porque quando ele falou, manda ele vir, Naamã foi e parou na porta da casa de Eliseu. Nós lemos isso. E aí, quando ele chegou, Eliseu mandou um mensageiro para dar um recado para ele. O recado foi: vá e lava-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada, ou seja, você será curado. Mas no versículo de número 11, qual foi a reação dele? Ele ficou indignado. Porque, gente, na leitura nós lemos, né? Ele saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Ou seja, ele idealizou o milagre do jeito dele. Aquilo que ele falou já está dizendo tudo. Ele idealizou.
eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me de pé o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. O que eu quero que você pare para pensar? Às vezes, nós agimos exatamente dessa forma, né? Nós idealizamos o milagre, tipo assim, meu Deus, eu quero que o Senhor faça desse jeito. E deixa eu te dizer, meu irmão, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aplauda o Senhor. É do jeito de Deus. Às vezes nós engessamos algo, né? E aí eu quero que você pare para pensar no nome de Jesus. Às vezes com as nossas atitudes nós estamos querendo limitar o poder de Deus. Ah, pastor, sabe o que é? Porque desse jeito que eu estou pensando, desse jeito que eu estou pedindo a Deus, eu entendo que é o melhor para mim. Ah, é? Deixa eu te dizer, meu irmão, nem sempre. Deus, ele enxerga o futuro, lá na frente. Então, o que nós devemos fazer? Oh, meu Deus, eu te entrego totalmente a minha vida, essa situação, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Como vai ser? Não sei. Mas como diz aquela canção, né? Não sei como vai ser, mas vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Pode aplaudir Jesus? Fala para o seu irmão, meu irmão, não sei como é que vai ser não, tá? Não sei, mas vai ser perfeito, como tudo que Deus faz nas nossas vidas. Você pode dizer graças a Deus? Então, só para lembrar, né? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Amém? Digam todos graças a Deus. Porque Deus, gente, Ele não trabalha com uma lógica humana, né? Deus, Ele não trabalha com a lógica humana. E milagre, para ser milagre, ô meu irmão, a gente tem que crer. Muitas das vezes, a gente não vai entender nada. Mas não é para entender, é para crer. Amém? Digam todos graças a Deus. E aí, gente, no versículo de número 12, dentro dessa história, olha a atitude de Naamã. Ele começa a reclamar dos rios. E aí ele diz, não são os rios em Damasco melhores? Por que eu tenho que me lavar, mergulhar no Rio Jordão? E aí a palavra diz que ele sai dali furioso. Nós observamos isso. E o detalhe que a palavra dá, né? Ele sai dali furioso, ou seja, o orgulho estava dominando a sua vida. É um risco muito grande, né? A pessoa que permite isso, o orgulho falar mais alto. Pastor, tal pessoa fez algo comigo e eu não vou mais conversar, eu não vou mais... Cuidado. Talvez a pessoa não tenha o conhecimento que você tem. E uma grande diferença é que você tem Deus na sua vida. E o orgulho só destrói. Só destrói. E o detalhe, pode atrapalhar o processo. Pode atrapalhar o processo. Então, ele sai dali furioso. O que diz Provérbios 29, 23, gente. Olha o que diz Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A palavra também diz, em Provérbios 16, 18,
que o orgulho vem antes da queda. E é desse jeito que acontece. Geralmente, quando a pessoa tem esse sentimento na vida, é só destruição. Isso é muito perigoso. Portanto, o orgulho cria resistência onde Deus quer gerar transformação. O orgulho, ele cria uma resistência. Foi o que aconteceu aqui na história. Naamã estava envolvido por essa resistência, onde Deus quer gerar transformação e mudança de vida. Portanto, gente, o orgulho estava atrapalhando a cura de Naamã. É um cuidado que nós precisamos ter, porque Naamã, ele precisava mergulhar na humildade. O que diz a palavra, né, em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, perante a mão de Deus, e Ele, no tempo certo, vos exaltará. Então pense, pare para pensar sobre isso no nome de Jesus. Não deixe o orgulho atrapalhar as áreas da sua vida. Vença isso na presença de Deus. Por quê, pastor? Para a gente finalizar essa parte, o orgulho só atrapalha. Amém? Digam todos graças a Deus. Outra lição que nós aprendemos: Naamã ouviu os seus servos. Ponto positivo agora, né? Ele ouviu os seus servos. Ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Não é assim que a palavra nos ensina? Foi isso que aconteceu. O versículo 13, a palavra diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Qual a lição que nós aprendemos para trazer para as nossas vidas? Ouça quem quer o seu bem. Ouça quem quer o seu bem. Por mais que essa pessoa, né? Ah, pastor, mas deixa eu te falar, meu irmão, está te falando a verdade. Está doendo no momento? Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai te libertar. No nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa ouvir quem quer o seu bem. E não apenas quem te dá tapinha nas costas o tempo todo. Cuidado com isso, no nome de Jesus. Essa decisão de Naamã de ouvir os seus servos também fez a diferença na vida dele. Então, na sua vida, pare para pensar: a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? Um dia desse eu preguei lá na nossa comunidade Farol SN, falando sobre isso, né? Escolha a voz que você quer ouvir. Porque são várias vozes. Além disso, ainda tem os ruídos, né? E a gente precisa ter um cuidado no nome de Jesus. E aí, gente, aqui a gente aprende isso, ouvir a voz de quem quer o nosso bem. Porque na verdade, gente, nós precisamos entender que o verdadeiro vencedor, ele não faz apenas aquilo que quer, ele faz aquilo que precisa fazer. A resistência de Naamã tinha o orgulho e tinha a vontade de fazer aquilo que ele achava que era o certo, achava que era o bom, não é? Reclamando dos rios, saiu furioso.
Graças a Deus que os seus servos conseguiram convencer. Porque senão o final da história, acho que não seria dessa forma que nós acabamos de ler, né? Então, no nome de Jesus, que a gente aprenda, que a gente ouça quem quer o nosso bem. Amém? Digam todos graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? E por fim, o que a gente aprende também com essa história. Naamã, depois que ele ouviu os seus servos, ele decidiu descer. Ele decidiu mergulhar em Deus. O versículo 14, a palavra de Deus diz: assim ele desceu ao Jordão. O Jordão naquele momento representava confronto. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Ou seja, nada instantâneo, nada mágico, nada disso, só obediência. Só obediência. Aí tem gente que pergunta: pastor, mas por que 7 vezes? Gente, sem querer ser místico, tá? Mas 7 vezes na Bíblia representa o ciclo perfeito. E ele teve que exatamente mergulhar 7 vezes. E o que a gente aprende com isso? Quem não desce, ou seja, quem não mergulha, não vive milagres. Na nossa vida com Deus é assim, viu? Se você vive o tempo todo na superfície, deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, você não vai viver novas experiências com Deus. E o Senhor, o Espírito Santo, está tratando conosco nesta manhã, nos chamando a atenção a ter mais intimidade com Ele, não de uma forma superficial, não na superfície, nada disso, mas o Senhor está nos convidando a mergulhar na presença dEle. Eu acredito que todos os que estão aqui querem viver novas experiências com Deus, sim ou não? Sim ou não? Amém. Mas para isso, a gente precisa sair da margem, a gente precisa sair da mesmice, a gente precisa sair da superfície e mergulhar na presença do Todo-Poderoso. Pode aplaudir Jesus por isso? Lembra para o seu irmão: meu irmão, vai ter que mergulhar, viu? Vai ter que mergulhar. Pastor, não sei nadar direito não. Ô meu irmão, a gente está aprendendo aqui, né? Está aprendendo com a palavra de Deus, no nome de Jesus. Então, se você quer viver novas experiências, mergulhar na presença de Deus e ser mais que vencedor, por favor, fique em pé no seu lugar. O milagre de Naamã só aconteceu quando ele decidiu descer e obedecer. Por favor, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Talvez Deus esteja pedindo algo simples, mas que exige humildade, fé,
e decisão. Quero que você pare para pensar na sua vida, nas áreas da sua vida. E nisso que eu acabei de falar, talvez Deus está pedindo algo simples, mas que exige de nós humildade para reconhecer, exige de nós que a gente venha colocar a nossa fé em ação, e exige de nós decisão. Aleluia. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Pai, eu amo sua presença. Faça essa declaração de amor para o Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Aleluia. Eu seguro em tuas mãos. Aleluia. Confio em ti. Confio em ti. Louvado seja Deus. Pai, eu amo sua presença. Amamos a sua presença, meu Deus. Declare Teu isso. sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu seguro em suas mãos, meu Deus. Nós confiamos em Ti plenamente. Confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Quero ir mais fundo. Declare isso. Leva-me mais perto. Onde te encontro. Onde eu te encontro. Aleluia. No lugar secreto. Aleluia. Na sua presença. Pois a sua glória. Aleluia. Quero. Queremos muito mais de Ti, Senhor. Mergulhar na sua presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Te adoramos, Deus. Enche as nossas vidas. Aleluia. Queremos muito mais de Ti. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare isso mais uma vez. E por favor, não deixe que nada venha roubar a sua atenção. Se entrega totalmente ao Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta o toque de Jesus na sua vida. Aleluia. Quero ir mais fundo. Declare isso. Mergulhar na sua presença, para viver milagres, para viver, meu Deus, a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero, declare isso. Aleluia. Levante as suas mãos para adorar. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e adore, só adore o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tenha a sua glória e poder no nome de Jesus. Existem coisas que só vão ser reveladas no secreto. Escute isso. Só você e Deus. Você precisa mergulhar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus
Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, aquele que nunca perdeu uma só batalha. Oh meu Deus, a sua presença é poderosa nesse lugar. Meu Deus, como aprendemos na sua palavra, se queremos de fato viver novas experiências contigo, o Senhor nos chama a ter intimidade contigo, Pai, buscando cada vez mais, mergulhando cada vez mais. O que importa é que a gente diminua e que o Senhor cresça nas nossas vidas, no nome de Jesus. Meu Deus, talvez seus filhos estão enfrentando algo que possa estar impedindo o milagre de acontecer, como o orgulho que nós aprendemos aqui, meu Deus. E no nome de Jesus nós declaramos que todo o orgulho e tudo aquilo que tem atrapalhado a vida do teu filho, da tua filha, no nome de Jesus, que caia por terra agora e que se manifeste sobre a vida de cada um a sua presença, meu Deus. Que o Senhor continue, Pai, derramando da sua graça, do teu poder. Que hoje seja uma manhã que fique marcada na vida dos seus filhos. Que milagres dos céus aconteçam, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro, meu Deus, sobre a vida dos seus filhos, milagres, no nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Declare isso mais uma vez. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Aleluia. Declare. Tua majestade é real. Aleluia. 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 Glória a Deus. A última vez declara isso. A última vez declara. Onde eu te encontro. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, a sua melhor salva de palmas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Hoje é dia de sair da margem e de mergulhar na presença de Deus, para viver milagres, cura, transformação, mudança de vida. É hoje. E por isso, antes de encerrar, eu quero dar a oportunidade. Se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você. Hoje é dia de você mergulhar na presença de Deus. Se tem alguém, por favor, levante a sua mão direita, que eu quero orar por você. Tem alguém? Se tem alguém, vem correndo para Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Tem mais alguém, gente?
se tem alguém que se afastou dos caminhos, por algum motivo, mas hoje quer renovar a aliança, hoje é dia de mergulhar na presença de Deus e viver o sobrenatural. Tem mais alguém que quer aceitar ou que quer renovar a aliança? Se tiver, eu também quero orar por você. Levanta a sua mão direita e eu quero orar por você. Aleluia! Graças a Deus. Bem, glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou orar. Se tiver mais alguém, pode vir, tá? Amém? O irmão está aceitando, né? É a primeira vez, meu irmão? E você está renovando. Que bênção. Eu vou orar por ele, depois a gente ora por você, tá bom? Meu irmão, você vai repetir essa oração comigo, tá bom? Repita assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e confesso que sou pecador e me arrependo dos meus pecados, e declaro que sou de Jesus e Jesus é meu. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos orar por eles, e dentro da oração vou orar por ela que está renovando a aliança. Estenda as suas mãos, por favor. Oh meu Deus, louvamos o teu nome. Muito obrigado por essas vidas que escolheram a melhor parte. O teu filho que está aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a tua filha que está renovando, meu Deus, a aliança. Declaramos, Pai, a sua bênção sobre a vida deles, que o seu Espírito Santo possa guiar os passos, que o Senhor venha sustentar na sua presença, e que eles possam viver o extraordinário de Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para casa mais abençoados? Levante as suas mãos. Oh meu Deus, que momento incrível. Como é bom estar na sua presença. Na verdade, não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Continua, meu Deus, abençoando os seus filhos. Leve em paz, guardados, protegidos por Ti. Dê um domingo muito especial, entre família, no nome de Jesus. Meu Deus, abençoa essa semana, que seja uma semana poderosa, cheia da sua presença, porque é disso que mais precisamos, meu Deus, da sua presença. Nós te agradecemos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.